Oi gente, mais um vídeo no canal e hoje é dia de falar de uma das protagonistas da Série B do Brasileirão, Ari Borges. Como Ari Borges se tornou a capitã do São Paulo, uma camisa 10 fora e dentro de campo? A resposta é bem simples, sendo ela mesma. A Ari vem jogando muito bem o campeonato todo, seja o paulista, seja o Brasileirão, e além disso, ela vem se posicionando nas redes sociais, incentivando o futebol feminino e, claro, denunciando certas coisas que não deveriam acontecer. Por exemplo, o jogo entre Internacional e Flamengo teve um atraso no início por causa de falta de policiamento. E a Ari mesmo disse, parece que jogos femininos são piores do que várzea de bairro. E com certeza é, porque é um descaso total com o feminino aqui no Brasil. Claro que agora tem sido uma melhoria, porém, mesmo assim, está longe de ser perfeito. E um fato bastante positivo é que a Ari se posiciona nisso. Tem jogadoras veteranas que são bem, rodadas no mundo todo, que acham que está tudo bem. Só que não tá. Não adianta passar pano porque não tá. E o fato importante é que a Ari viveu a realidade de muitas meninas aqui do Brasil, que foi jogar com meninos em escolinha de futebol e, sei lá, a gente sabe que eles sempre tentam machucar ou te tirar porque você é inferior que eles. Ou talvez você joga melhor que eles e eles não aceitem isso. Então, esse é um ponto perfeito pra, sei lá, colocar isso. A Ari vem sendo uma referência pra várias meninas e ela só tem 19 anos. 19 anos e é a capitã do São Paulo, camisa 10. Já jogou no Sport, foi campeã pernambucana, já jogou na seleção sub-20, foi campeã sul-americana, jogou mundial. Então isso faz, sei lá, nos faz refletir sobre o futuro da seleção brasileira, que com certeza está em boas mãos, com a Ari, com a Vitória Albuquerque do Corinthians, com várias meninas que jogam pelo Brasil todo aí, que mesmo que joguem em grandes clubes como o Inter, como o Flamengo, não tem o suporte necessário, sabe? E elas não se calam diante disso, elas denunciam. Mas o fato é que a Ari, ela tem bastante consciência, apesar de jogar no São Paulo, que é um dos maiores times do Brasil. Ela tem consciência que as coisas não estão boas. E apesar de São Paulo ser um grande clube, um tempo atrás, o São Paulo mudou para Adidas. E mesmo assim as jogadoras continuavam usando material da fornecedora antiga. Então, por quê, sabe? Era meio que sobrava. Tanto é que entrando nisso, eu fui num jogo uma vez do Corinthians, que é meu time, e as jogadoras do time adversário, a comissão técnica na verdade, utilizava roupas de outro clube que foram com certeza doadas, sabe? Então é uma coisa que não deveria acontecer. Claro que vem melhorado e tal, mas está longe de ser perfeito, como eu já disse. E a Ari se posiciona muito bem nisso. E uma coisa que eu acho bem legal no futebol feminino é que não tem... Quer dizer, claro que tem rivalidade, mas todo mundo se apoia, sabe? O fato de que o São Paulo tá na final do Brasileirão Série B, porque na verdade já subiu, porém tem uma final como se fosse mata-mata. Na verdade é mata-mata, mas... Enfim, São Paulo e Cruzeiro. E a Ari foi muito pé no chão ao falar pro R7 que... ela sabe que o Cruzeiro é favorito por jogar a final no Mineirão, por ter feito a melhor campanha da Série B, porém o São Paulo vai com tudo, igual elas foram contra o Palmeiras, contra tudo que elas jogam, sabe? É o espírito de liderança da Ari que tá ali. Tanto é que teve um jogo que ela não jogou, e mesmo assim você via que ela estava presente, sabe? Seja na tática, seja na raça das meninas, e ela vem fazendo um ataque muito bom dentro e fora de campo com a Otília, que, sei lá, as duas têm jogado muito bem. Mas voltando, a final do segundo jogo vai ser no Mineirão, e os torcedores do São Paulo se mobilizaram para pedir que o primeiro jogo fosse no Morumbi. Não deu por inúmeros motivos, mas como sempre, quem estava presente motivando a hashtag que eles usaram, Ari Borges. Então a gente vê que é uma jogadora que não tem medo, sabe, de se posicionar, não tem medo de falar o que tá errado, o que tá certo, e não tem medo de apoiar, de fato, o futebol feminino. Mesmo que ela seja uma jogadora do São Paulo, de seleção, mesmo que não seja a seleção principal, a gente acha que todo mundo que tem acompanhado o São Paulo crê que em breve ela estará dentro
da seleção principal. E não vai ser surpresa pra ninguém, sabe? E outra coisa é que ela tem bastante consciência que ela não joga no melhor time do Brasil, em quesito feminino. A estrutura do São Paulo é boa, mas não é perfeita, não é a estrutura do Corinthians, do Santos. Apesar do Santos ter problemas que a diretoria não quer que elas joguem na Vila para não estragar o gramado. Então, tipo, além disso, falando um pouco do Santos, recentemente a Emily Lima, que foi técnica da seleção brasileira, postou um vídeo no qual as jogadoras estavam dormindo no saguão do hotel. E o presidente do Santos falou que era uma coisa que acontecia. Tipo, acontecia onde? Provavelmente nem quando tem time de interclasse, sei lá, vai jogar em outra escola acontece isso. Por que no feminino acontece, sabe? Esse é o tipo de questionamento que não só quem acompanha a modalidade faz, mas também a Ari Borges faz. Então é bom a gente ver uma capitã liderando um time e fazendo esse tipo de questionamento. É bom pra modalidade, é bom pra quem torce, é bom pro futebol feminino brasileiro, sabe? Então, esse é um dos pontos que faz a Ari ser uma das melhores jogadoras do Brasil, uma capitã de verdade, uma camisa 10. E, cara, ela tem só 19 anos, sabe? Então, tipo, é o futuro da nossa seleção. A gente sabe que tá encerrando um ciclo da Formiga, da Marta e da Cristiane. Então a gente pode, sei lá, sabe, começar a olhar pro nosso país, não só para jogadores de fora, porque eu sei que muita gente, inclusive eu, acompanha seleções tipo Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, mas a gente às vezes tem que parar um pouco e olhar para nossa seleção, pro nosso campeonato brasileiro, pro nosso campeonato paulista, pros campeonatos estaduais. Eu digo paulista porque, né, eu sou de São Paulo, torço pro Corinthians, então é o que eu acompanho, mas, por exemplo, um desses fatos que, saindo um pouco do assunto Ari, eu nem lembro se ela falou algo sobre, mas que muita gente não sabe, é que o Flamengo também, um dos melhores não, né, um dos maiores clubes também do Brasil, muitos clubes, antigamente era Corinthians Audax, é meio que uma parceria, sabe, do Flamengo com a Marinha, e tipo, as meninas se classificaram pra Libertadores, e tipo, elas não foram autorizadas a ir, porque vai ter um campeonato da Marinha, então, tipo, a Marinha deu prioridade pra esse campeonato, sabe? É uma coisa que muita gente, sei lá, sabe? Muita gente falou sobre, mas mesmo assim não teve um certo tipo de mudança, porque não tem como, tá vinculado. Então, o Corinthians foi campeão da Libertadores e você vê que é um título, tipo, enorme, sabe? Então, é isso, cara. São esse tipo de coisa que faz a Ari ser um ícone que, sei lá, tem que ter maior reconhecimento, sim. A modalidade no Brasil tem que ter. E com certeza ela vai fazer um estrago na Série A ano que vem. A gente tem certeza disso. Espero que contra o Corinthians não. Mentira. Na verdade, no futebol feminino você torce sempre pra melhoria da modalidade, pra felicidade das jogadoras, sabe? Então é uma coisa que tem que ser levada em conta. E é isso. Se inscrevam no canal, deixem um like. E é isso.